Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros católicos, nós começaremos na próxima quarta-feira de cinzas, a nossa quaresma. Tempo importantíssimo na liturgia da Igreja, evidentemente. Preparação para a mais sublime festa de nossa santa religião, a Páscoa. Tomaremos Maria Santíssima como nosso modelo, como nossa guia e nossa ajuda nesse tempo de quaresma, para que, imitando-a, possamos crescer no amor a Deus, na conformidade com a vontade de Deus. Essa é a finalidade da quaresma, que possamos crescer no amor a Deus, na conformidade com a vontade de Deus e que possamos, portanto, nos assemelhar mais a nosso Senhor Jesus Cristo. A epístola do dia de hoje, caros católicos, nos dá o tom do que devemos buscar na quaresma. O amor a Deus, que consiste nessa conformidade com a vontade divina. Todas as nossas práticas quaresmais devem se ordenar a isso, para que cresçamos no amor a Deus. E digamos que não somente as nossas práticas quaresmais devem se ordenar a isso. Toda a nossa vida deve, em verdade, se ordenar a isso, para que cresçamos no amor a Deus. Já o Evangelho de hoje nos mostra a falta de entendimento que os apóstolos ainda possuíam nesse momento da vida de nosso Senhor. A falta de uma fé firme deles, de espírito de fé e de espírito mais profundamente sobrenatural. Quer dizer, os apóstolos ainda não enxergavam as coisas realmente com os olhos da fé. E o Evangelho se conclui com um cego pedindo a nosso Senhor para que ele veja. Nosso Senhor o cura então dizendo: vê, a tua fé te salvou. Esse cego enxergava com os olhos da fé já antes do milagre e depois do milagre ainda mais. O Evangelho fala da fé, de compreender as coisas a partir da fé, julgar as coisas a partir da fé. Sim, o fim da quaresma é crescermos no amor a Deus, mas para isso é preciso que vivamos cada vez mais da fé. A caridade, o amor a Deus, tem por base a fé. Como nos diz São Paulo, na sua epístola aos Hebreus, o justo vive da fé. Justus ex fide vivit. Para começarmos bem a nossa quaresma, devemos procurar, caros católicos, crescer nesse espírito de fé, crescer nesse espírito sobrenatural, viver efetivamente da fé. Que a fé seja para nós um princípio de vida, ou seja, que a fé permeie, penetre todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, das mais simples às mais complexas, para que possamos julgar tudo com os olhos da fé. Consideremos então, caros católicos, o exemplo de Maria Santíssima. Claro, Nossa Senhora acreditava em tudo o que Deus havia revelado e acreditava com grande firmeza e prontidão. Acreditava nas profecias e nos ensinamentos contidos no Antigo Testamento. Acreditava na vinda do Messias, do Salvador. Acreditava firmemente que Deus cumpre as suas promessas. Mas o espírito de fé não se resume simplesmente em acreditar nas verdades reveladas por Deus, sabendo que Ele não pode se enganar nem nos enganar. O espírito de fé consiste em viver da fé. E assim o fez Nossa Senhora. A fé de Nossa Senhora era firmíssima e era uma fé com grande prontidão, devoção e confiança. E vivia da fé, julgava tudo a partir da fé e das consequências da fé. Temos isso, caros católicos,
na Anunciação, quando Maria Santíssima acreditou prontamente em algo tão sublime e que superava todas as coisas que Deus tinha feito até então, a encarnação do Verbo. Ela acreditou na onipotência e na bondade de Deus. Não duvidou, como fizeram Sara ou Zacarias, pai de São João Batista. Demonstrou essa fé com o silêncio diante de São José após a Anunciação, na incerteza de como as coisas se resolveriam, mas na certeza de que Deus faria o melhor. Demonstrou essa fé viva no nascimento do menino Jesus, ao adorá-lo no estábulo em Belém. Também na profecia do velho Simeão, aderindo e aceitando as palavras dele quanto à espada que traspassaria a sua alma de mãe de Deus, sem saber como isso aconteceria exatamente e em que grau. Espírito de fé, vendo tudo com os olhos da fé, quando permaneceu fiel nos mais cruéis momentos da paixão. Quando as próprias colunas da fé, isto é, os apóstolos, vacilaram na fé, fugindo. Nesse momento, ela estava ao pé da cruz. E assim, em todas as circunstâncias da sua vida e da vida de seu divino Filho. Não julgava Maria Santíssima as coisas com os princípios meramente humanos. Não via as coisas com os olhos humanos. Tudo julgava e via com os olhos da fé, ou seja, com os olhos do próprio Deus. Em uma palavra, a Santíssima Virgem tinha uma convicção tão viva e tão profunda das verdades da fé com relação a Deus, ao homem e ao mundo, que era impulsionada a agir sempre em perfeita conformidade com essa fé, de forma que todos os seus pensamentos, seus afetos, suas palavras e ações levavam a marca da fé. Todos os seus pensamentos, afetos e palavras e ações eram como um eco, um reflexo da fé dela. Via e julgava todas as coisas à luz da fé, ou seja, sabendo que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus faz aquilo que cumpre, que Deus é onipotente. Em momento algum questionou Deus, questionou algum acontecimento. Em momento algum duvidou da providência, pois via tudo com os olhos da fé, quer dizer, com os olhos do próprio Deus. Quando todos efetivamente vacilaram na fé entre a morte e a ressurreição de Cristo, lá estava Maria Santíssima, triste pela morte de seu divino Filho, mas repleta de suave esperança, pois tinha fé na ressurreição, não se esquecera das palavras do Salvador. Verdadeiramente, muito mais do que para a cananeia, se deve dizer de Maria: ó mulher, grande é a tua fé. Devemos nós, entrando na quaresma, caros católicos, procurar ter essa disposição de alma de uma fé profunda e viva, disposição de alma de viver da fé. Sem essa fé viva, sem procurarmos viver a cada passo da nossa vida sob a luz da fé, não iremos muito longe. Logo vamos fraquejar diante das dificuldades e mesmo diante da prosperidade, pois às vezes a prosperidade nos faz esquecer de Deus mais do que o sofrimento. Se não tivermos esse espírito de fé, como entender a ação de Deus em nossa vida e no mundo? Sem espírito de fé, como permanecer unido a Deus diante de tantas coisas que não compreendemos? Sem esse espírito de fé, sem essa fé viva, não vamos conseguir entender realmente a nossa vida e os acontecimentos em nossa vida. Sem esse espírito de fé, seremos como essas pessoas que estão sempre a reclamar, sempre a se lamentar. Sem esse espírito de fé, não conseguiremos entender a história da humanidade e os acontecimentos no mundo. Sem esse espírito de fé, não poderemos nos conformar seriamente com a vontade de Deus. Precisamos ter espírito de fé
para entender que Deus é sempre o mesmo, que Ele é sempre infinitamente bom e misericordioso, nas alegrias e nos sofrimentos, nas consolações e nas desolações. Deus é sempre o mesmo, sempre bom, sempre infinitamente bom conosco. Precisamos estar, caros católicos, profundamente convencidos disso e viver a partir dessa convicção. Precisamos desse espírito de fé para dar a cada coisa o seu devido valor, para julgar corretamente de todas as coisas e não sermos arrastados pelo que o mundo pensa, para não valorizarmos o que o mundo valoriza pura e simplesmente. Se não tivermos esse espírito de fé e não procurarmos viver realmente de nossa fé, seremos arrastados pelas ondas do mundo, da propaganda, por aquilo que todo mundo faz. Sem espírito de fé, caros católicos, não poderemos reconhecer que é melhor a pobreza do que a riqueza mal utilizada, que é melhor a doença em união com Deus que a saúde separada dele, que são melhores as lágrimas de arrependimento do que as risadas pecaminosas. Sem esse espírito de fé, não estaremos convencidos de que é melhor uma vida santa do que uma vida longa. Sem esse espírito de fé, estaremos constantemente inquietos, insatisfeitos, reclamando de todos os menores problemas, de tudo que não está de acordo com a nossa vontade. Sem esse espírito de fé, não compreenderemos a nossa verdadeira alegria e felicidade já aqui nessa terra. Felicidade que consiste na vida virtuosa, na união com Deus. Sem esse espírito de fé, caros católicos, rapidamente vamos cansar da vida católica diante das coisas do dia a dia. Vamos esquecer por que fomos criados, vamos esquecer qual é a nossa finalidade e vamos ver uma vida meramente natural, sem sentido. Sem esse espírito de fé, não conheceremos a nós mesmos diante de Deus. Sem esse espírito de fé, seremos levados ao desespero diante das nossas misérias, das nossas fraquezas, pois não nos apoiaremos realmente e inteiramente em Deus. Sem esse espírito de fé, seremos levados ao orgulho diante das nossas qualidades, não as atribuindo a Deus. Precisamos, caros católicos, conhecer e julgar as coisas a partir do ponto de vista de Deus, e não do nosso ponto de vista extremamente limitado e sujeito a tantos erros. Com esse espírito de fé, venceremos o mundo. Sem ele, seremos derrotados. Peçamos a Deus esse espírito de fé, procuremos imitar Nossa Senhora, que todos os nossos afetos, pensamentos, palavras e ações sejam realmente um reflexo da nossa fé. De fato, Nossa Senhora transpirava a fé em toda a sua vida. E vemos isso, em particular, nos seus silêncios. Como não entender nesses silêncios de Maria Santíssima a conformidade completa de sua vontade com a vontade de Deus. Conformidade completa que tem seu início nessa fé viva, nessa fé realmente vivida e que penetra todo o nosso ser e todos os nossos afetos, pensamentos, palavras e ações. Vivamos da fé, caros católicos, se queremos viver bem, se queremos imitar Maria para nos assemelharmos a nosso Senhor. Vivamos da fé, vejamos tudo com os olhos da fé. E nesse início de Quaresma, com igual espírito sobrenatural, com igual espírito de fé, coloquemos tudo nas mãos de Maria Santíssima, nosso próprio ser, tudo o que temos, para que ela possa nos ajudar a nos assemelharmos cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela nos assemelhe, para que ela nos ajude a nos conformarmos cada vez mais com a vontade divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.